Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 187 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de RT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação que estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Mônica, na voz de Kiako Kadafe. Coisas na minha mente, o seu nome, e tudo que falo você não crês, mas te abracei como ninguém e você entendeu o sinal. Só espero que compreendas que esse amor é para sempre. Os vizinhos falam mal de nós porque nos abraçamos toda hora, até os deuses revelaram sobre nós. Dizem que nosso amor é reencarnação, escrita no romance do imperador. Até em Cascais todo mundo sabe. Não existe frio nem calor, não existe tempo que nos afasta. Eu sou como você e você como eu. Se não fosse a sua cobardia, eu voltaria, amor. Você me faz assim, se és a linda flor do meu jardim. Oh, Mônica, se for assim não vou viver, não tenha dúvida do meu amor. Oh, Mônica, porque você me faz assim, se és a linda flor do meu jardim. Oh, Mônica, se for assim não vou viver, não tenha dúvida do meu amor. Igual a você sou eu, nada mais se pode escrever, pois todas as cartas de amor se resumirão em nós.
nossa vida tá escrita nos segredos dos deuses. Sou o imperador, poderia compreender. Dizem que somos reencarnação desta história. Somos modelo de amor nessa terra. Na cidade todos olham os sinais da felicidade. Tá escrito nos meus olhos que eu te amo, meu amor. O palácio é a nossa casa, no distrito do prazer. Só você me entende. Mônica, porque você me faz assim. Se és a linda flor do meu jardim. Mônica, se for assim não vou viver. Não tenha dúvida do meu amor. Mônica, porque você me faz assim. Se és a linda flor do meu jardim. Mônica, se for assim não vou viver. Não tenha dúvida do meu amor. Ouvíamos o tema Mônica, na voz de Quiaco Cadafa. Contas na hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes compram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas, vêm sempre. O que é que nós dizemos? Reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na hora. Hoje vamos falar sobre o exame de admissão à Ordem e os desafios das comissões de exame e comissão de estágio da OCPCA. Os nossos convidados são o Dr. Osvaldo Silva, que é o presidente da comissão de exame. Bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a disponibilidade do doutor para cá estar e abordarmos um tema muito atual no dia a dia da vida da OCPCA. Também está conosco o Alcino Beng, da Comissão de Estágio. Bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, e aos rádio ouvintes também. Muito bem, vamos então começar. E esta semana começou-se já a partilhar pelas redes sociais a boa nova. Finalmente temos uma data para a realização do exame de admissão à Ordem em 2021. Podem, por favor, indicar qual será a data local, quando começam as inscrições e outras informações fundamentais para que mais candidatos tenham a oportunidade de juntar-se à Ordem? Sim, Cristina. A data marcada para os nossos exames é a segunda quinzena de novembro, propriamente no período de 15 a 25 de novembro. O local, oportunamente, quando fizemos sair todas as informações necessárias para guiar os candidatos nos termos do regulamento, então aí vai constar o local.
Quanto às inscrições, prevemos que já na segunda quinzena deste mês de agosto vamos começar já as inscrições para os nossos candidatos poderem participar deste exame da ordem. Quanto às condições de acesso ao exame, o nosso artigo 9 do regulamento mostra que aqueles candidatos que concluíram o estágio com aproveitamento dos últimos 5 anos e reúnam as restantes condições, de acordo com o estatuto, podem requerer sim admissão ao exame. Quer dizer que estes nossos candidatos, se tiverem concluído o estágio, a defesa global e terem também todas as cotas pagas, o valor do estágio em ambiente controlado pago, pagarem as taxas de inscrições, são as condicionantes então para eles poderem aceder a este exame que se realizará já no mês de novembro. Muito bem. Este vai ser o 4º Exame Nacional de Admissão à Ordem, certo, Alcino? Sim, o 4º exame. E estamos a amadurecer o plano de ação no sentido de oportunamente darmos informações a respeito do curso de preparação para o exame. Alcino, quantos membros já existem que passaram nos exames nacionais? 300 e? Até agora, dos 3 exames já realizados, tivemos 308 membros admitidos por via do exame. Nos 3 exames que aconteceram, já temos um total de 308 novos membros. Estes são aqueles 308 que nós andamos a chamar de filhos legítimos ao CPCA. Exatamente. São os de origem mesmo. São os primeiros membros admitidos por via do exame. Por via de exame. Isso é só para situar os nossos ouvintes. A OCPCA tem mais do que 4.000 membros, mas estes 4.000 membros a OCPCA herdou do Ministério das Finanças. Antigamente, os contabilistas faziam a inscrição para serem técnicos de conta via Ministério das Finanças. Desde que surgiu a ordem, que todos que tinham os números pelo Ministério das Finanças entraram para a OCPCA. A OCPCA herdou todos e toma conta de todos. Mas depois a OCPCA começou com o projeto de estágio em ambiente controlado e real para admissão de membros novos, e destes membros novos estão aqui já 308 legítimos, ou seja, são os filhos legítimos. Estes dão uma média de 100 a cada um deles. Mas agora eu ia perguntar, quem pode candidatar-se ao exame? Os 3 exames que já aconteceram, há muitos que ficaram com determinadas cadeiras, há uns que não tiveram oportunidade de fazer, todos aqueles dos EACs passados vão poder candidatar-se, não vão? Quais são as regras? Afinal, quem pode candidatar-se a este Exame Nacional de Contabilidade? Bem, como inicialmente frisamos, todos aqueles candidatos que terminaram o estágio, estes podem candidatar-se ou inscrever-se para o exame. Conforme referi anteriormente, o artigo 9 mostra que os candidatos que tenham concluído o exame com aproveitamento nos últimos 5 anos e reúnem as restantes condições, podem sim inscrever-se para este exame. E o nosso artigo 29 fala das repetições, o caso daqueles que eventualmente, por alguma situação, não fizeram um outro módulo, podem se reinscrever para uma nova prova no módulo que ele não fez num dos exames passados, ou então em que reprovou, porque há aí um limite de até 2 anos a contar da data do primeiro exame que ele fez. Ou seja, todo candidato que participou no exame, num período de 2 anos, nos outros 2 exames que acontecerem no espaço de 2 anos, eles podem reinscrever-se para fazer um ou mais módulos que tenham em aberto. E quem tiver mais do que isso, o que é que faz? Volta a fazer o estágio? Doutora João Silva. Doutor Alcino, por favor, dê uma chega. Em princípio, para este exame, no caso o 4º exame, podem inscrever-se todos os estagiários que fizeram parte da primeira, segunda edição 2017-2018 e primeira, segunda edição do EAC 2018-2019. Em princípio, esses já têm o EAC concluído. Alguns já passaram da prova da avaliação global de estágio, que é a tal defesa, e outros, se calhar, ainda estão em fase de preparação dos relatórios finais de estágio para serem submetidos ao júri. Mas, para efeitos deste exame, nós vamos avaliar os estagiários que têm concluído o estágio com aproveitamento e avaliados por um júri até 20 de agosto de 2021.
Então, todos aqueles estagiários que fazem parte dessas edições que fiz menção de estágio, e aqui incluindo também o estágio em ambiente real, já temos aí alguns casos de estágio em ambiente real que já concluíram. Então, também serão elegíveis para isso. Os que até a data 20 de agosto não tiverem a avaliação global do estágio, ou seja, não passarem, não forem avaliados por um júri, em princípio não serão elegíveis para este exame, salvo uma outra edição do exame. Muito bem, pronto, então são todos que estão à espera, mais os que forem avaliados e aprovados até dia 20 de agosto de 2021. Isso. Ou seja, neste momento os júris estão a avaliar candidatos que já têm trabalhos concluídos, certo? Só aqui uma notazinha para Luanda, praticamente concluímos com a fase da avaliação. Obviamente que por razões de força maior, um ou outro grupo não foi avaliado em função da disponibilidade do júri ou não. Estes, para o caso de Luanda, vão ser avaliados até 20 de agosto. Fora de Luanda, nas províncias do Huambo, Cabinda, Bango e Benguela, as avaliações poderão começar na semana de 16 a 20 de agosto. Portanto, são esses casos pendentes que nós temos. Em particular, Luanda praticamente já concluiu-se as avaliações. São alguns casos excepcionais que vão ser avaliados até 20 de agosto. Muito bem. Doutor Osvaldo, os alunos vão poder frequentar o curso de preparação para o exame. Estamos a cautelar esta situação, então quando publicarmos o comunicado com todos os outros dados em falta, a data e o local, também supriremos esta informação acerca do estágio que estes candidatos eventualmente poderão fazer. Muito bem. Alcino, qual é o papel da comissão de estágio? A comissão de estágio é um dos órgãos do Conselho de Inscrição, ou seja, das comissões que o Conselho de Inscrição tutela, a comissão de estágio é um deles. E dentro das suas competências e funcionamento, compete à comissão de estágio propor ao Conselho de Inscrição os modelos de convenção de estágio e celebrar entre os estagiários e os respectivos patrões, assim como aprovar as convenções de estágio, organizar as listas de estagiários, nomeadamente aprovar a inscrição dos membros estagiários, apreciar e aprovar os pedidos de desistência, interrupção, prorrogação de estágio e até mesmo decidir sobre a exclusão do estágio. Também compete à comissão de estágio acompanhar a realização dos estágios, nomeadamente na promoção, na realização trimestral de trabalhos de avaliação contínua dos estagiários, desempenhar outras funções que lhe venham a ser atribuídas pelo Conselho de Inscrição, assim como designar para cada convenção de estágio um revisor coordenador que responde perante a comissão de estágio e que tem a competência que lhe são dadas pelo regulamento, como por exemplo aquilo que nós temos hoje, a figura dos patronos, a figura do coordenador EAC e assim sucessivamente. Portanto, são essas breves considerações que nós podemos dar relativamente às competências da comissão de estágio. Muito bem. Quantos membros trabalham para a comissão de estágio? A comissão de estágio é composta por vários órgãos da OCPCA através dos órgãos sociais. E esses órgãos são o próprio Conselho de Inscrição, que em princípio tem a responsabilidade de indicar quem preside esta comissão, e depois temos vogais do Conselho Técnico de Auditoria, o Conselho Técnico de Contabilidade, o Conselho Disciplinar, e agora integram-se também à comissão de estágio as representações das secções regionais. Muito bem. Eu vou para o Dr. Osvaldo. Dr. Osvaldo, qual é o papel da comissão de exame? Quem são os integrantes desta comissão? Qual o seu papel e quais os desafios para este mandato? Cristina, o papel aqui da comissão de exame é praticamente criar as condições para a realização do exame. Esta comissão é responsável por toda a programação e a calendarização do exame, como, por exemplo, divulgar os programas das matérias sujeitas a exame e os elementos de consulta permitidos, fixar a hora e o local, ou seja, assegurar todos os meios indispensáveis para o bom andamento desse processo. E também é responsável pela divulgação dos resultados do exame. Este conselho é composto por, no mínimo, 5 elementos que advêm, um deles do Conselho de Inscrição,
outro do Conselho Técnico de Contabilidade, do Conselho Técnico de Auditoria, do Conselho Disciplinar e do Gabinete de Formação. Todos estes conselhos do gabinete devem indicar pelo menos um membro e assim temos então uma composição de no mínimo 5 elementos para a comissão de exame. As competências desta comissão é colaborar com o Conselho de Inscrição na definição de critérios de avaliação relativos à formação necessária e fundamental para o desempenho das funções de contabilista ou peritos contabilistas. Também compete coordenar e planificar o exame, promover os mecanismos de apoio à prestação de prova por parte de candidatos com necessidades especiais e propor as datas de exame e os locais de realização. Um dos grandes desafios que essa comissão tem é basicamente devido à situação da pandemia que estamos a enfrentar e a probabilidade de termos um elevado número de candidatos, então isso coloca uma pressão em termos de instalação, acomodação para poder se realizar o exame com a devida segurança, tendo em atenção as medidas de biossegurança em vigor. Muito bem. É aqui o papel da comissão de exame. Doutor Osvaldo, volta e meia nós recebemos muitas mensagens dos membros estagiários que estão à espera dos exames já há muito tempo. Quer dizer alguma coisa a este grupo? Podem já ficar tranquilos e desta vez as condições estão todas criadas para que aconteça esse exame. Eles podem mesmo ficar tranquilos, podem a partir deste momento começarem a preparar os materiais, a reverem tudo, que o exame vai mesmo acontecer, né? Estes membros podem ficar tranquilos porque o exame vai acontecer. Por isso é que adiantou-se já com a data previsional da segunda quinzena de novembro, que era mesmo para tranquilizar estes futuros membros da ordem. Todas as condições estão a ser criadas e ainda este mês, na segunda quinzena desse mês, então começam as inscrições para que eles possam ter acesso aos exames e desejamos desejar boa preparação para que sejam bem-sucedidos e possam então ter um bom aproveitamento em termos de avaliação nos exames e se juntar a nós na ordem dos contabilistas e dos peritos contabilistas de Angola. Caro ouvinte, só agora sintonizou a lá que está no ar a edição 187 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Dr. Osvaldo Silva, que é presidente da Comissão de Exame, e o Dr. Alcino Bengue, que é presidente da Comissão de Estágio. Eles hoje são nossos convidados porque trouxeram a boa nova. É o Exame Nacional da Admissão à Ordem, já tem data agora em 2021. Será em novembro. Essas comissões estão neste momento a trabalhar nas condições a fazerem a produção para que seja um sucesso este Exame Nacional da Contabilidade. Até o momento, a Ordem, via Exame Nacional da Contabilidade, já conseguiu 208 membros legítimos, passaram pelos estágios e se foram submetidos ao Exame Nacional da Contabilidade. Já aconteceram 3 edições do Exame Nacional. Esta é a 4ª, que está a ser então preparada por os 2 doutores que aqui estão como nossos convidados. É o momento de intervalo. Voltamos já para continuar a fazer aquelas perguntas que os membros que estão à espera desse exame há meses querem ouvir. Por isso voltamos já em segundinhos, voltamos a continuar a nossa conversa. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora.
Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer: olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na Hora. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes cumpram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas, vem sempre. O que é que nós dizemos? Reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado, e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado, porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá, e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 187 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o presidente da Comissão de Exame, o presidente da Comissão de Estágio, porque temos boa nova. O Exame Nacional da Contabilidade, ou Exame Nacional da Admissão à Ordem, a OCPCA, tem data marcada, é novembro de 2021. Por isso eu vou continuar com o Alcino. Alcino, quantos estagiários há na Ordem? O que está a ser feito para trazer cada vez mais membros à Ordem? Já agora, quantos somos hoje? Com os 308 novos membros admitidos por via do exame, hoje somos cerca de 5.006 membros efetivos. A Comissão de Estágio tem registrado cerca de 7.083 estagiários. E deste número, mais de 50%, aí aproximadamente 4.900, estão inscritos em diferentes edições de estágio, entre o EAC e o EAR, tanto onde cerca de 1.187 dos 4.000 que fiz referência atrás concluíram com o aproveitamento do estágio profissional e cerca de 173 estão por concluir nos próximos dias. Muito bem, já somos muito. 7.083 estagiários, dos quais 4.900 estão a frequentar o estágio em ambiente controlado, estágio em ambiente real. Qual é o número do estágio em ambiente real? Pode voltar a repetir? Só para ter uma ideia, cerca de 289 estagiários optaram a tipologia de estágio em ambiente real. E como pode imaginar, obviamente que esta tipologia requer aqui alguns requisitos que não tem sido tão fácil os estagiários, os candidatos obterem, e por esta razão está a haver aí um número reduzido comparativamente ao EAR. Mas em frequência de estágio, temos aí aproximadamente 20 convenções já aprovadas. E aqui também podemos realçar 4 ou 5 convenções de estágio para perito contabilista, ou seja, para a alteração da categoria contabilista para perito contabilista. Muito bem. O EAC, estágio em ambiente controlado, é que é um sucesso desde sempre. Dos 4.900 que fiz menção, 289 estão no estágio em ambiente real. Cerca de 4.600
estão no EAC, estágio em ambiente controlado. Muito bem. 4.600 estão no estágio em ambiente controlado. A nível nacional, quais são as províncias? Pode mencionar algumas províncias que estão a acompanhar. Agora também via online, acho que o número de províncias aumentou. Bom, maioritariamente é Luanda, depois temos Cabinda, Lubango, Benguela e Huambo. Muito bem. Acho que o número pelas províncias também aumentou pelo formato que agora é o estágio em ambiente controlado via online. As aulas são dadas via Zoom e por isso não precisam de estar em sala presencial. Mesmo para aquelas províncias em que nunca se ministrou o EAC, é possível os membros fazerem à distância via online. Agora, como estamos nesse formato online, muitas das províncias estão a fazer o estágio, em função desse formato, que está a facilitar bastante para eles também. Não, e até angolanos fora de Angola estão a fazer o estágio. O EAC já se tornou internacional. Se um angolano está fora de Angola e é membro estagiário do EAC e tem estado a acompanhar o EAC via Zoom, pronto, o EAC estendeu-se para o mundo fora. Ainda bem, então, as vantagens das tecnologias. Aqui uma vantagem muito boa que esta fase pandémica trouxe no dia a dia dos estagiários para facilitar. Apesar de que há muita reclamação porque estágio online via Zoom implica gastar muito dinheiro para se ter qualidade da internet, ao ponto de se acompanhar as aulas, são 2 vezes a semana, 8 horas semanais. Muito bem. Os estágios são obrigatórios, Alcino? O estágio é um dos requisitos que constam nas condições de inscrição, conforme o artigo 45 do Estatuto. Sendo ela um dos requisitos das condições de inscrição, e estatutariamente obrigatório, portanto é obrigatório. Portanto, não se vai chegar a membro sem passar por via do estágio e exame. Pois é, e já agora muita gente a reclamar, Alcino, que quando pessoas que trabalham em contabilidade não tenham feito ensino médio contabilidade e ainda não estão licenciados em contabilidade, estes não são admitidos no estágio, são? Ou seja, para ser admitido ao estágio, há um processo inicial que deve ser cumprido. Em princípio, tudo começa com a submissão da candidatura do candidato via portal e o processo ser avaliado pelo Conselho de Inscrição. Ou seja, se o candidato que submeteu a sua candidatura apresentar os requisitos que constam no artigo 45 e 47 do Estatuto, em princípio, este candidato é elegível ao estágio. Se não reunir estes requisitos, obviamente que não é aceito para o estágio. Muito bem. E há muita gente, por sinal, ainda hoje recebi um telefonema e é de uma província. Eu quero me inscrever, vai começar um novo grupo de estágio agora em outubro e eu quero fazer parte de outubro, já quero pagar. Posso entrar na área privada para pagar? Eu disse, calma, vamos perceber. O estágio, para fazer a inscrição para o estágio, é tudo online. Depois é que submetem o físico dos documentos. Vão ser avaliados. Depois da avaliação, todo o contato é por e-mail. Devem ficar atentos aos e-mails. Que não, mas eu queria que a doutora fizesse um favor, o número da inscrição, o número do estágio. Alcino, por favor, um esclarecimento para quem está a pensar em fazer parte do EAC, porque também já descobrimos que temos muitos ouvintes. Muitos estagiários do EAC dizem que se inscreveram depois de ouvirem Contas na Hora. Se calhar ainda temos aqueles que estão muito indecisos. Podia, por favor, voltar a fazer um desfile tranquilo em sede deste processo, é para não estarem... Depois chegamos à conclusão que o rapaz já submeteu toda a documentação, mas ainda não recebeu os e-mails, porque ele diz que vai à área privada, nem aparece a opção para fazer o pagamento do EAC. Então, se não aparece, alguma coisa não está bem, ainda não finalizou o processo. Tem mesmo que aguardar, que isso não há pular etapas, tem regras. Alcino, por favor. Bom, ainda bem que toca nessa questão. É melhor elucidar aqui os possíveis candidatos de quais são os procedimentos iniciais que eles devem ter. Ou seja, não vamos ainda falar de estágio se o candidato ou possível candidato não passou pela fase da candidatura. E é no processo de candidatura onde se verifica as condições de inscrição, ou seja, as condições de elegibilidade para a fase seguinte, que é o estágio. Portanto,
As condições de inscrição são aquelas que disse que estão espelhadas no artigo 46, como, por exemplo, a nacionalidade angolana, idoneidade moral, não ter sido condenado, possuir habilitações acadêmicas exigidas, estar no pleno gozo dos direitos civis, ter a idade mínima de 21 anos de idade, e aqui onde depois vem a realização do estágio. E quando falo, por exemplo, das habilitações acadêmicas, submetemos então aqui o artigo 47, que diz menção de que são elegíveis os candidatos com as seguintes habilitações acadêmicas: curso superior de economia, licenciatura ou bacharelato em finanças, contabilidade e gestão, curso de contabilidade dos antigos institutos comerciais, curso superior de organização de gestão de empresas e cursos equivalentes tirados no estrangeiro, desde que sejam reconhecidos pela ordem. E cursos médios de contabilidade ministrados pelos Institutos Médios de Economia, cursos ministrados pelo Instituto de Formação Profissional do Ministério das Finanças. Aqui estamos a falar daqueles cursos do nível 2 e nível 4. Portanto, são essas habilitações acadêmicas que dá a elegibilidade do candidato para frequentar o estágio na ordem. Depois de terminar, então, esse processo da candidatura e avaliar o seu processo, ele vai ter acesso a uma zona privada no site, e é na zona privada onde ele poderá efetuar a inscrição numa das edições do estágio que ele preferir. Muito bem, pronto, está cá o esclarecimento. Eu digo sempre aqui no Contas da Hora, assim, há pessoas a pensarem que para se entrar na ordem é preciso cunha. E eu mato-me de rir, dá-me graça. Cunha para se entrar na ordem, não podem só ajudar, nós queremos entrar para a ordem tão difícil, com quem é que podemos falar? Não pode indicar o nome de alguém. Na ordem não tem nada dessas cunhas, essas coisas estranhas, não, há regras. Eu sempre tenho aqui a desfilar tranquilamente, a deixar os alertas, e a parte que deve ser vai dado para a comissão de estágio, comissão de inscrição, é precisamente de tudo acontecer via site ou CPCA. Tudo começa no site do CPCA. E daí para frente, quando submete a informação pelo site, deve então ficar atento aos e-mails, depois de submeter o físico da documentação, ficar atento aos e-mails, que daí para frente toda a comunicação é via e-mail. Vai pagar, vai receber a comunicação por e-mail, vai ter que processar a fatura, sai com referência, tudo pelo site ou CPCA. Esta é a melhor parte. Não há intervenções, não há telefonemas, olha, enviem isso, faltou mais A, faltou mais B. Isso não existe. Tudo online. Prestem atenção a isso. Tudo acontece online via site ou CPCA, que está ativo 24/24. Não precisam de arranjar histórias, nem dar voltas, que funciona muito bem. Eu vou para o Dr. Osvaldo Silva. Dr. Osvaldo, por favor, recomendações que queira deixar aos membros estagiários e às pessoas que queiram filiar a ordem. Aliás, como se registar para ser estagiário da ordem, assim já acabou de dizer aqui o candidato a membro, existe cunhas ou não, um processo bem organizado. Podem, por favor, explicar o rasteio da entrada dos membros ao CPCA? O Alcino já acabou de dar esse rasteio tudo, mas nunca é demais voltar a repetir aqui, Alcino, e fica em sede de recomendações sobre este processo. O que é que já deixam aqui para os estagiários que estão ansiosíssimos para irem ao exame nacional? Depois, então, novamente o percurso para quem quer ser estagiário na ordem, tanto em ambiente real como em ambiente controlado, que é o famoso EAC, o estágio em ambiente controlado. E quando me perguntam qual é o melhor estágio para a senhora, eu sou suspeita. E a minha suspeita leva-me para o EAC, estágio em ambiente controlado. É o único, fantástico, e quem sabe mesmo apresentar o estágio em ambiente controlado nunca mais vai viver de esmola, nem a brincar. É um estágio muito, muito rico. Doutor Osvaldo Silva, por favor. Bem, eu vou dizer apenas algumas recomendações. Os nossos membros, os membros já efetivos, é necessário que todos tenhamos o espírito de contribuição, dar nossas sugestões, que é para podermos melhorar
e assim andarmos todos de forma mais unida e congregada. E a forma, às vezes, como se passa a informação pode ajudar ou então até pode também desincentivar ou deixar um bocadinho para baixo aqueles que se esforçam. Se possível, tirarem um tempo também para visitarem mesmo a ordem, para ver como é que o pessoal que está lá, sobretudo os administrativos, funcionam, qual é o seu dia a dia, as dificuldades que encontram e quem sabe assim se podem solidarizar mais com os funcionários e os órgãos sociais da ordem. Aos nossos estagiários, o período às vezes de estágio parece longo para muitos, mas devem se lembrar que o benefício que vai advir daí desse estágio vai ser um bem para toda a vida. Ou seja, são competências profissionais que estão aí a ganhar, vão ser um guião para a vida. Muitos de nós, naquela altura, não tivemos esse estágio. Se tivéssemos, como há dias disse uma das professoras do EAC, não teria lutado com tantos lobos de forma despreparada no princípio da sua carreira. Então é bom para eles. E incentivamos que se preparem bem aqueles que já estão em condições para fazer o exame ou para se inscrever para o exame no final do ano, preparem-se bem para poderem ter um bom aproveitamento. Relativamente que ainda estudam nas áreas das matérias de contabilidade e cursos afins que queiram afiliar-se na ordem, incentive mesmo que venham, porque quando estamos congregados como ordem, ao estarmos juntos, há melhor orientação profissional e técnica, e também, como temos referenciado juntos, somos mais fortes. Então, incentivamos todos aqueles que são estudantes do curso de contabilidade, sobretudo aqueles que já terminaram o ensino médio, ou os que têm o 3º ano já do ensino superior completo, que não estão afiliados à ordem, que acedam ao portal, ao website da OCPCA e descoletem o processo de inscrição na ordem. Muito bem, doutor Osvaldo, disse aqui uma coisa interessante que ouviu de alguém e eu vou repetir que é para reforçar. Eu tenho estado a dizer isso nas turmas do EAC, que me dera ter tido a oportunidade que eles estão a ter hoje. Quando eu comecei há uns anos atrás, que me dera ter entrado por uma sala conforme é o EAC e que me tivessem explicado tudinho, conforme se explica nas turmas do EAC. Eu acho que nunca teria tido problemas com a Direção Nacional dos Impostos, porque falhou em alguma informação no relatório de contas, ou com a Administração Geral Tributária, porque falhou aqui, falhou ali, porque nós também nas contas cometemos erros, alturas que quando chegam as notificações, aí pusemos a mão na cabeça e pá, como é que isso escapou? Não é possível, não é possível. Se eu tivesse passado antes por uma turma, conforme são as turmas do EAC, eu e muitos colegas andamos a abordar isso, teríamos ganho uma fortuna na profissão, né? De tantas competências boas e muito ricas, e é para a vida toda. Por isso, o estágio em ambiente controlado também é esta vantagem. Quem passa por ele nunca mais será o mesmo profissional, porque nesse estágio, o conteúdo programático, aliás, o professor Santos e a professora Joana prometeram estarem aqui no Contas na Hora para darem aulas do EAC aos ouvintes Contas na Hora. Eu vou ser aluna deles e eles vão ser os professores, vou fazer as perguntas todas, mesmo para dizer que temos um conteúdo programático no estágio em ambiente controlado muito, muito rico. Não se deve nada a ninguém. Assine, por favor, as recomendações que queira deixar aos estagiários, que são os estagiários que no fim do dia dão voz e vez ao seu conselho. Eu, inicialmente, dentro das recomendações, gostaria de deixar bem claro aos candidatos, a quem quer vir a ser membro, estagiário, não existe cunhas aqui. Não existe cunhas. Há aqui um processo bastante rigoroso e deve ser mesmo assim. E face às rigorosidades, às vezes somos mal interpretados, somos mal entendidos, mas é necessário ver rigor e temos que aplicar. Aos candidatos que vão ao exame, o apelo é que não façam tudo por cima da hora. Nós, dentro de dias, vamos dar toda a informação inerente ao processo dos exames e espera-se então dos nossos candidatos que tenham mais atenção e programem a sua vida, programem as coisas, façam tudo dentro dos limites e evitar fazer as coisas por cima da hora. Às vezes nós temos verificado muito da parte dos nossos candidatos que tendem sempre a inscrever-se no último dia
e que às vezes não é possível satisfazer todas as necessidades. Portanto, criando um constrangimento aqui para os serviços administrativos e não só. Vai sair toda a informação necessária e que vão preparando-se e ficam cientes de que o exame vai acontecer. Muito bem, Alcino, muito bem. Aqui o alerta para os estagiários, tudo o que vai acontecer em sede do Exame Nacional de Admissão à Ordem, à OCPCA, que já por via do exame conseguiu novos membros, e já são um total de 308 membros. Atualmente existem 7.083 estagiários, dos quais 4.900 estão a frequentar os estágios. E destes 4.900, 289 são do estágio em ambiente real e 4.611 estão então a frequentar o estágio em ambiente controlado, o famoso EAC. E vou aproveitar e deixar aqui uns alertas. Já houve edições do Exame Nacional em que ouvimos que em determinadas turmas muitos reprovaram no módulo contabilidade financeira. Módulo contabilidade financeira é só aquele módulo que os estagiários têm durante 10 meses no EAC, estágio em ambiente controlado. Então, como é possível, depois de 10 meses de intensivo de aulas sobre contabilidade financeira, e quando chega o momento do Exame Nacional, há muitos reprovados no Exame Nacional? Nós já descobrimos o que é isso. É excesso de segurança. Nesta profissão, membro do CPCA com excesso de segurança é para esquecer. Não vale a pena, isto não é importante, eu já domino, isto também não é, eu também já domino. Tudo que estiver a deixar para trás vai criar armadilha, e a armadilha leva a ficar com a cadeira em atraso, com o módulo em atraso. Por isso, todo cuidado é pouco. Se vai fazer parte do próximo Exame Nacional de Contabilidade, que acontece em novembro, por favor, o Contas na Hora termina ao meio-dia. Depois do almoço, às 15 horas, vai já rever os materiais todos, deixar por cima de uma mesa em que eu possa olhar para eles todos os dias, e passa a ser lei estudar os materiais até o dia do Exame Nacional. Não vale a pena começarem a estudar no dia 1 de novembro, porque o Exame Nacional é no dia 16 de novembro. Isso não existe. Esqueçam isso, dediquem-se. Esta é só aquela profissão que, se nós não nos dedicarmos, era uma vez. Até no nosso dia a dia, temos que nos dedicar, temos que correr atrás. Quer somar neste total 308 membros admitidos via Exame Nacional? Tem amigos que fazem parte destes 308, vai conversar com os amigos, tenta perceber como é que ele estudou para conseguir passar, e vão dizer de certeza absoluta: esqueçam fins de semana em família, esquecem os ambientes de passeio de um lado e do outro, dediquem-se ao Exame Nacional, que o Exame Nacional é assunto sério. Mas tem aqui uma vantagem boa: tornam-se membros efetivos, começam a assinar contas, começam a ter clientes, e aí todos nós festejamos, porque é o orgulho da OCPCA. Caro ouvinte, era a edição 187 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tive em estúdio dos presidentes de duas comissões, Comissão de Exame, Dr. Osvaldo Silva. O nosso muito obrigado pela sua participação aqui no Contas na Hora. Esperamos contar consigo em próximas oportunidades. Aliás, quando tiverem no programa todo já bem orientado, com locais, datas fixas para o curso de preparação, não hesitem em voltar cá no Contas na Hora para voltarmos a abordar as mesmas questões que hoje aqui foram levantadas. O nosso muito obrigado e continuação de boa semana laboral. Obrigado, Cristina, pelo convite, e assim que tivermos todas as outras informações, com certeza que voltaremos para partilhar com os nossos candidatos e membros que também estão a acompanhar o processo. Muito bem, nós agradecemos imenso, e assim os estagiários que já estão à espera deste momento há um tempo, recebemos muitas mensagens pelas redes sociais às vezes: quando é que é o exame, quando é que é o exame, eu só tenho um modo para fazer, quando é que é o exame, quando é que é o exame? É agora, é em novembro, por isso comecem já a fazer a devida preparação. Alcino, presidente do Conselho de Estágio, o nosso muito obrigado por esse desfile aqui no Contas na Hora,
e qualquer novidade à volta dos estagiários todos, por favor, não hesite, o Contas na Hora é só o programa da OCPCA, por isso as portas estão sempre abertas. Obrigado, Cristiano, pelo convite. Continuação de um bom dia. Bom dia e continuação de boa semana laboral aos membros estagiários. Boa nova, temos Exame Nacional de Contabilidade, tem agenda marcada já para novembro de 2021. Viva, viva! Agora é estudar, irem atrás dos materiais, nada de preguiça, dispensem tudo, prioridade zero é o Exame Nacional de Contabilidade. Quer ser membro do CPCA, quer assinar o modelo 1 de imposto industrial para dar entrada à Administração Geral Tributária, estagiário à espera do Exame Nacional, chegou o grande momento, tem aqui mais do que 2 meses para começar então a preparar todos os materiais, toda a informação para brilharem no Exame Nacional da Contabilidade. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Caro ouvinte, chegamos ao fim da edição 187 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora hoje é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação Castilho Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.